Anunciei Mateus capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 5 novamente. Deixa eu explicar para você. Nós estamos expondo o Evangelho do Reino, o Evangelho de Mateus, capítulo a capítulo, porção a porção. E na semana passada, nós vencemos o capítulo 7. Foi uma exposição de todo o capítulo. O tema era bisturi. Mas essa semana, e eu tive essa sensação já logo após o culto de domingo, eu senti que nós deveríamos visitar novamente o capítulo 7. Porque é um capítulo tão rico, aliás, todo o Sermão da Montanha é uma sequência riquíssima. Mas o capítulo 7 fala de coisas tão práticas, de coisas tão simples, tão profundas ao mesmo tempo, e que tem a ver com o seu relacionamento, com o meu relacionamento, tem a ver com pais e filhos, com marido e esposa, tem a ver com amigos, relacionamentos entre amigos, tem a ver com relacionamentos na empresa, no seu trabalho, patrão, empregado, empregado, patrão. Enfim, é um capítulo em que Jesus diz sobre uma realidade que muitas vezes nós erramos, e erramos bastante. Então, eu senti claramente a direção do Santo Espírito para que nós voltássemos ao capítulo 7 para conversarmos um pouco mais. E o capítulo 7 eu quero ler apenas do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos falar nesta noite sobre fechar ciclos. Esses 5 versículos nos ajudam a entender essa dinâmica de fechar ciclos comunicacionais, relacionais. Eu gosto muito da definição de um pastor, o pastor Koch, da Jocum, Jovens com a Missão, que ele, olhando para a Bíblia, define a nossa vida com 3 palavras, começando com a letra C. Diz ele, eu concordo, que todos nós temos um circuito. É a nossa jornada aqui na Terra. Cada um de nós tem esse circuito. Para alguns, o circuito é de 20 anos, para outros é de 70 anos. Eu gostaria, e tenho orado para isso, de chegar aos 99 anos. Eu queria que o meu circuito fosse um circuito duradouro, longo. Eu acho que você também, eu penso que você também. Talvez 100. Mas cada um de nós tem um circuito. E a Bíblia nos diz no Salmo 139 que Deus conhece todos os nossos dias. Ele já sabe de antemão, pela presciência dele, dos dias relacionados ao circuito da sua vida. Se vai ter muitas curvas, se vai ser mais reto, se vai ter altos e baixos, ele sabe tudo. Alguns têm circuitos que são desafiadores, e outros, para quem olha de fora, à distância, parece que o circuito é mais tranquilo, mas só quem vive, só quem pilota naquele contexto da própria vida, sabe das lutas, das dificuldades e dos problemas de cada um de nós. É o circuito que você tem, eu também, a nossa jornada de vida. Mas ele ensina que, dentro desse circuito, cada um de nós tem que andar, caminhar, viver, fechando ciclos, que são as fases da vida. Cada um de nós tem que aprender a fechar ciclos. São fases. Por exemplo, eu tive a fase de criança, a fase de adolescente, a fase de jovem, a fase de solteiro, a fase de casado, recém-casado, a fase de estudos teológicos, a fase de pastoreio lá na cidade de Poconé e a fase de pastoreio aqui em Cuiabá. São ciclos que eu preciso aprender a fechar cada etapa da minha vida. E o mais poderoso nisso tudo é que, enquanto nós fechamos ciclos,
e trilhamos o nosso circuito, nós temos que preservar os nossos círculos de amizade, os nossos círculos relacionais. Alguns, por conta do circuito, atropelam e inibem, desprezam ou deixam para trás o círculo. Mas nós temos que preservar este círculo. Nós temos um círculo íntimo, você e o seu cônjuge. Nós temos um círculo um pouco maior, você, o cônjuge e os filhos. Nós temos um círculo de amizade. Nós temos um círculo profissional, um networking. E nós temos que saber fechar os ciclos, mas não desprezar os círculos, enquanto nós trilhamos o nosso circuito. E hoje eu quero falar apenas dos ciclos. E dentro dos ciclos, eu quero falar apenas dos ciclos comunicacionais. De como nós olhamos para os outros, de como nós falamos dos outros, e de como nós falamos com os outros. E eu creio que Jesus ensina isso aqui em Mateus capítulo 7, de 1 a 5. E eu coloquei isso dentro de um gráfico, que eu quero que você dê uma olhada, eu quero que você veja. Muitos de vocês já viram isso, esse conceito aplicado à física. Para cada ação, há uma reação. Isso é muito verdadeiro. Mas isso também se aplica aos nossos ciclos comunicacionais. Quando alguém diz algo, isso também pode ser encarado como uma ação ou um fenômeno, e dependendo de como ele diz, na outra ponta, no interlocutor, isso gerará uma reação. Se você disse de forma dura, de lá para cá pode vir também de forma dura. Se você foi suave, quem sabe você experimenta também suavidade do outro lado. Se você foi curto e grosso, sisudo na sua comunicação, o mais normal, o mais comum é que a reprimenda, o contra-argumento, venha também no mesmo impacto. Isso acontece o tempo todo. Em nossos lares, acontece no relacionamento com os nossos filhos, acontece entre os casais. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós tenhamos um olhar que vai evitar que esses ciclos prejudiquem ou desprezem os nossos círculos e os mais íntimos. O que nós muitas vezes não nos antenamos, não percebemos, é que entre a ação e a reação, coisas acontecem, realidades acontecem, e que nós não nos damos conta. Por exemplo, logo após a ação, vamos pensar agora em comunicação, logo após a ação, vem uma interpretação. Você interpreta antes da reação. Você interpreta aqui dentro, interpreta nos sentimentos. E a reação vem só depois da interpretação. Acontece que é algo tão rápido, às vezes são milésimos de segundos, que você nem se dá conta que teve um julgamento, que teve uma interpretação. Essa interpretação aqui em Mateus capítulo 7 aparece na palavra crivo, a palavra julgamento. Jesus não está proibindo os julgamentos. No próprio Mateus capítulo 7 ele diz que nós temos que julgar entre o falso profeta e o profeta verdadeiro, mas ele está dizendo sim que nós temos que evitar, que nós temos que rejeitar aquela espécie de julgamento que nos coloca dentro de uma dinâmica de ação condenatória e que nos coloca dentro de um ciclo de condenação recíproca. É isso que ele está falando. E tudo começa na interpretação. Quando alguém diz algo, ou quando alguém faz algo a favor de você ou contra você, você interpreta, e se a sua interpretação foi boa, você vai ter sensações boas. O próximo item que acontece aí são sensações. Você sente, não é ainda um sentimento. São sensações que você não consegue dar nome. Às vezes é uma pontada, às vezes é um mal-estar, às vezes é uma coisa, isso não está indo muito bem, às vezes é até alguma coisa tão forte que você sente como se estivesse repelindo a pessoa, mas o fato é que há sensações antes da reação, tá? Olha como isso é forte. E aí, dependendo da sua interpretação, a sensação é boa ou ruim, mas logo após as sensações, você vai desenvolver sentimentos. Isso pode acontecer em segundos, milésimos de segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos
ou uma vida inteira. Esse ciclo que gira no sentido horário, ele vai chegar da ação à reação, algumas vezes em segundos, milésimos de segundos, mas pode durar uma vida inteira, uma vida toda. Quando eu saí de Poconé e vim para Cuiabá, eu atendi um casal. Foi praticamente um dos primeiros casais que eu atendi aqui na igreja. E a mulher começou a falar. E ela falou durante quase 50 minutos, falou mal do marido, durante quase 50 minutos. E eu estava apenas ouvindo. Ele é isso, aquilo, aquilo outro. Ele também é aquilo outro, isso e aquilo. E foi pontuando todas as falhas, todos os defeitos, todos os problemas. E eu ouvi atentamente. Depois de quase 50 minutos, eu interrompi, olhei nos olhos do marido e disse: é verdade tudo isso? Eu estava assustado. Eu queria checar com ele se era exagero ou se era realmente verdade. Qual não foi minha surpresa quando ele disse: é verdade. É tudo verdade. Ela não tirou e nem colocou, não acrescentou nada e nem suprimiu nada. É tudo verdade. Eu arregalei os olhos para ele e disse: é verdade mesmo? Ele disse: é verdade. Tudo. Só tem uma questão, pastor. Isso aconteceu há mais de 20 anos. E ela não me perdoou ainda. Há mais de 20 anos. Ela não tinha fechado aquele ciclo ainda. Não havia fechado o ciclo. Jesus está dizendo assim: não interpretem mal, para que vocês não sejam alvos ou vítimas da própria interpretação de vocês. Isso vai acontecer de maneira absolutamente natural nos relacionamentos, mas pode acontecer também dentro de uma dinâmica espiritual que daqui a pouco eu explico para vocês. Ora, se nós sabemos que a interpretação é o fator mais importante, por que é que muitas vezes nós queremos atacar as nossas sensações, os nossos sentimentos? Nós queremos que Deus resolva os nossos sentimentos, me ajude a esquecer, eu não quero mais olhar para Ele, eu me sinto mal olhando para ela. Por que que nós estamos lidando no território dos sentimentos, das sensações, das emoções, sendo que o mais importante do ensino de Jesus é interpretação, julgamentos? Jesus disse que se você conseguir romper esta cultura condenatória dentro de você mesmo, você vai inaugurar e vai fechar ciclos, e vai inaugurar novos ciclos na sua vida. E vai abençoar a si mesmo e abençoar muitas outras pessoas. Porque exatamente aí é onde o inimigo das nossas almas age. Na interpretação. E às vezes ele já nos dá uma interpretação pronta. Através de alguém. Através de uma pessoa até mesmo bem intencionada. E nós temos que desenvolver uma habilidade de interpretar bem. E como é que eu interpreto bem? Há duas dicas. Primeiramente, se eu não tenho todo o cenário, a minha interpretação deve ser sempre positiva. Eu devo dar o crédito da confiança. Eu devo pressupor que o outro está dizendo a verdade. Eu devo pressupor que o outro está num dia ruim. Se eu não tenho todo o cenário, eu tenho que interpretar positivamente. E eu começo a blindar o meu coração para não desenvolver uma ação condenatória. Por exemplo, uma vez estava falando, isso tem mais ou menos uns 18 anos, estava falando com a Meila, a minha esposa, e nós estávamos tratando no telefone, era uma conversa tensa, era sobre um elemento da educação de uma das nossas filhas, da primeira filha. E ela apontava numa direção, eu apontava na outra, isso é absolutamente normal entre os casais, mas naquele momento em que nós nos falávamos ao telefone, o momento de maior tensão naquela conversa, caiu a ligação. Qual foi a minha interpretação imediata? Desligou na minha cara, veja só. Ah, mas vai ouvir quando eu chegar em casa. Desligou na minha cara, como assim? Fiquei falando sozinho. Desligou na minha cara. Aí eu me dei conta e falei, mas por que eu estou julgando? Por que eu estou pré-julgando? Por que eu estou interpretando já negativamente, já de forma ruim? E aí eu fiz o exercício reverso. Eu disse, eu vou interpretar de novo. Eu vou reinterpretar a situação. Não caiu a ligação, eu não sei. Pode ter sido um problema
da operadora. Não desligou na minha cara, melhor dizendo. Pode ter sido um problema da operadora. Pode ter falhado o sinal. Eu encontrei 5 ou 6 outras interpretações para o mesmo fato. O coração imediatamente experimentou acalento, experimentou brandura. Imediatamente as sensações foram outras. Imediatamente os sentimentos se organizaram. E quando ela ligou novamente, depois de 5 minutos, ela disse: meu amor, já gostei do meu amor. Meu amor, a ligação caiu e eu tentava ligar para você novamente e não dava. Você acredita, meu amor, que eu pensei que você tinha desligado da minha cara? Eu disse: mas você pensou isso de mim? Claro que eu não desliguei na sua cara. Mas é impressionante como muda. Um pai, preste muita atenção nisso, um pai trabalhava muito, intensamente, trabalhava demais, ele estava numa fase de crescimento profissional, de crescimento nos negócios, e o filho começou a reclamar a sua ausência, começou a falar com ele: papai, eu preciso de mais tempo. O menino estava voando no taekwondo, quase que literalmente, eram chutes maravilhosos, lindos, e ele estava crescendo muito também nos esportes, e ele pediu ao pai: papai, sábado é o campeonato de taekwondo, e vai começar, a gente tem que estar lá no ginásio às 14 horas, e será, pai, que você pode me levar? Sempre a mamãe me leva, mas é a final, e eu estou na final, pai. O senhor pode me levar? Ele disse: filho, eu tenho um compromisso na empresa até o meio-dia, mas eu vou conversar com o meu chefe, eu vou sair um pouco mais cedo, e eu estarei aqui a tempo de levá-lo para o ginásio, e eu vou assistir a sua final. Legal, pai, ótimo, maravilha, pai, maravilha. Chegou o sábado, ele começou a trabalhar, o menino se arrumou, pegou o kimono, se preparou todo, montou lá a sua bolsinha com todos os itens, e almoçou mais cedo e começou a esperar o pai. E olha, o papai, que ele vai chegar, e o pai não chega. Deu meio-dia, o pai não chegou. Começaram a ligar para o telefone do pai, e ele não atendia. Começaram a insistir, ele não atendia ao telefone. Deu 1h, o pai não chegara. Deu 1h30, a mãe catou o menino e levou para o ginásio. E soltou, quase que sem querer: o seu pai é assim mesmo, filho, eu já sabia. Para de chorar, é assim, desse jeito. Ele é viciado em trabalho. E o pai chegou no ginásio 15 horas. 1 hora de atraso. Mas ainda conseguiu assistir à final, e o menino foi bem sucedido, o menino ganhou, mas estava magoado. Poxa, papai, você não chegou na hora. A esposa disse: eu falei para você. Aliás, esposas, nunca façam isso. Não joguem os filhos contra os pais. E contra as mães também. Mas eu falei para você, disse ele. Falei para você, meu filho. Mas ele chegou atrasado, é sempre o trabalho em primeiro lugar. Aí o pai começou a chorar, derramou uma lágrima e disse: olha, Deus sabe, Deus é testemunha. Eu tive um maior problema hoje. Eu vinha para casa, a bateria do celular pifou. Sabe aquela rua tal? Sim, o carro quebrou. Eu estava sem condições de telefonar e eu tinha que dar um jeito para voltar para casa. Eu andei mais ou menos uns 500 metros até um bar. Estava repleto de pessoas muito mal encaradas. Eles me olharam assim, de cima embaixo, e eu me dirigi ao dono daquele bar e pedi: o senhor pode permitir que eu faça uma ligação? Uma ligação? Talvez 2. Ele disse: não, uma ligação você pode fazer. Foi duro, foi bruto comigo. E eu pensei: eu tenho uma ligação, eu vou ligar para o seguro. Porque se eu ligar para minha esposa, eu perco a outra ligação. Vou ligar para o seguro. O seguro demorou muito, demorou bastante, e eu consegui resolver o problema, e fui direto para o ginásio. Mas eu estou aqui. Agora, ela interpretou mal, por isso que ela se sentiu mal. Aí veio a reação, que gera um novo ciclo de interpretação. Ele olhou para ela e disse assim, filho, você acreditou mesmo que eu não estaria na final desse campeonato com você? Você realmente acreditou, filho, que o papai é tão mau assim? E aí começou um novo ciclo no coração daquele homem,
que gerou no coração da esposa, que gerou no coração do filho, e assim são ciclos intermináveis, e há pessoas que vivenciam esses ciclos e não fecham esses ciclos. São ciclos de julgamentos, de pré-julgamentos, de interpretações equivocadas, e Jesus me trouxe aqui nesta noite para abrir Mateus capítulo 7 e dizer para você que é possível romper esse ciclo de julgamentos e ter uma vida saudável. É possível. Jesus falou de coisas reais, de problemas reais, de pessoas reais. Ele se interessa pela nossa vida. Ele não se interessa apenas pelas coisas que estão no céu. O céu é lindo, é maravilhoso. Ele se interessa pelas coisas das estradas poeirentas, das ruas esburacadas. Ele se preocupa com a sua vida e com a minha vida nos detalhes. Por que Jesus insiste que nós tenhamos uma boa interpretação? Ele vai nos ajudar a entender por duas razões, pelo menos. A primeira delas é que se nós não rompermos com isso, nós nos tornamos reféns do nosso ponto cego. Eu me torno refém do meu ponto cego. É o que ele diz aqui, de maneira muito clara e contundente. Ele diz assim: você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. O que Jesus está dizendo? Essa viga que está no próprio olho nada mais é do que a atitude de condenação. O sentido não é que o pecado do irmão é menor do que o seu. Olha, o pecado dele é tão pequeno diante do seu, que é enorme. Não é esse o sentido. O sentido é, a viga, a trave, é a própria atitude condenatória que impede você, em primeiro lugar, de ver os seus próprios erros, os seus próprios defeitos. Então você para de crescer, porque você vê erro em tudo, você vê erro em todos, você vê e critica a tudo, mas você mesmo está fechado e refém do seu ponto cego. Há coisas que eu sei sobre mim, isso é verdade. Há coisas que você sabe e eu também sobre mim, nós dois sabemos. Mas há coisas que só você sabe sobre mim, eu não sei. Você acha que aqueles homens, aqueles fariseus, para quem primeiramente fora dirigida essa palavra, eles se achavam hipócritas? Mas Jesus disse: vocês são hipócritas. Antes de tirarem a viga, tirem primeiro a máscara, era o que Jesus estava dizendo. A palavra hipócrita significa ator usando máscara. Mas Jesus não falou brabo, Jesus falou cheio de misericórdia, Jesus falou cheio de compaixão. Jesus disse: eu entendo o que vocês estão vivendo. É mais fácil amenizar a consciência percebendo que o outro está pior. É mais fácil amenizar o coração percebendo que o outro está na pior. Mas isso não resolve, isso não santifica a vida, isso não abençoa, isso não traz saúde, nem para o seu interior, nem para a sua mente, nem para o seu corpo. Isso trava a vida. Isso trava a vida. Não seja refém do seu ponto cego. A sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, ele sabe coisas sobre você. E quando ele chegar e em amor confrontar, ouça, sofra aquele impacto, mas depois resolva. E a segunda coisa é que você também fica refém das suas medidas. Quando ele fala assim, a medida que você usar para medir os outros será usada para medir vocês. A palavra medida lá na língua original do Novo Testamento, a língua grega, é como se fosse realmente uma trena, uma régua, uma métrica. É como se nós andássemos medindo as pessoas. Medindo. E isso é muito problemático, porque aqui entra a dinâmica espiritual. Vou dar alguns exemplos apenas. Eu gostaria de dar muito mais, mas hoje nós temos a ceia e eu quero dar alguns exemplos apenas. Presta muita atenção. Alguém olha para o vizinho, para um amigo que prosperou bastante. Imagine essa cena. Agora na pandemia, o negócio dele explodiu. Ele cresceu bastante. Você passou de carro na frente do negócio dele, na frente da empresa dele, e viu que a empresa mudou, que a fachada está mais bonita, a pintura é nova. Na garagem dele, no condomínio, há um carro novo, há um carro de última geração. A esposa com roupa nova, os meninos também. Você olha aquela situação toda, e aí talvez essa pessoa olhe e pense assim,
pandemia, problemas seríssimos acontecendo no país, e esse aí cresceu desse jeito. É impossível crescer no Brasil dessa maneira. Só pode estar fazendo alguma coisa errada. Possível. A esposa, mas o que você está achando que ele está fazendo de errado? Ah, eu não sei, talvez traficando, está mexendo com drogas? Foi você quem falou, não fui eu. E aí quando você faz esse julgamento, olha como isso é forte e poderoso, você está dizendo para si mesmo que é impossível alguém crescer na vida a não ser através de meios equivocados, de meios errados. É uma viga mental. Os psicólogos chamam isso de bloqueios. É uma palavra que a gente precisa definir melhor. Eu não tenho esse tempo, mas eu vou ficar com a palavra bíblica, que é viga, trave. Você fica travado, você não enxerga, porque você simplesmente se paralisa diante daquela situação. E você diz para você 1000 vezes, de maneira inconsciente, nós chamamos isso de um viés inconsciente de condenação. Ele é um viés inconsciente de condenação. Você diz para si mesmo que é impossível crescer, a não ser que você se envolva com coisas erradas. E há milhares de pessoas fazendo julgamentos assim o tempo todo, especialmente no nosso país. Parece que ninguém tem o direito de enriquecer no Brasil. Outra situação, você vem para a igreja, aí você estica o pescoço e olha uma irmã e diz assim para o seu marido, meu amor, você viu a fulana? Não, eu não venho para cá para prestar atenção em ninguém, eu presto atenção no pastor, estou prestando atenção no culto. Mas você viu que ela está magrinha, magrinha, magrinha? 4 meses, deve estar tomando remédio, hein? Deve estar tomando um remédio sério, complicado, vai se arrebentar toda essa irmã. Que é impossível alguém emagrecer em tão pouco tempo assim. O que acontece? Você está dizendo para si mesma que a pessoa para emagrecer só através de métodos radicais, exagerados, você não para observar que pode ter sido uma bênção na vida dela. Ou que talvez ela esteja doente e por isso que emagreceu tanto. Mas você trava a sua vida por causa desse julgamento. A medida que você usou será usada para medir você. E no viés inconsciente isso fica patente, isso fica muito claro, e simplesmente você não consegue, e você não percebe, mas você não consegue dar outro passo, dar o passo além. Você fica travado, você fica inerte. Quer ver um outro exemplo? Agora você chega e fala assim, hein, meu amor? Fala para a esposa, hein, meu amor? Não está diferente, eu sei que ele está de máscara, mas não está diferente o rosto daquele irmão? Como assim diferente? Tá, e teve uma hora que ele abriu assim a máscara, eu vi que o rosto dele está diferente, parece que tem alguns enchimentos, deve ter sido plástica, hein? Aí ele tira a máscara, agora eu tenho certeza que foi plástica. Ele está, olha, eu não vou dizer isso não, mas eu acho que ele está mais bonito. Aí você diz assim, e sabe de uma coisa? É impossível ficar melhor daquele jeito se não for plástica, é impossível. E nisso eu tenho que concordar com você. Só plástica para ajudar, né? Mas você, de qualquer maneira, se trava também, se bloqueia. O viés inconsciente condenatório coloca uma trave e você não consegue ir adiante. E aí o texto bíblico diz, se você não tem a interpretação, o cenário completo, não julgue. Se você entrar nessa condenação, você vai ser refém do seu ponto cego e você vai ser refém das suas medidas. E Jesus dá uma solução. Qual é a solução? Tirar a viga. Tirar a trave. Isso dói bastante, porque isso precisa de autenticidade. Por isso que ele diz assim, hipócrita. A palavra hipócrita hoje, ela virou sinônimo de fingido. Mas na época da Bíblia, hipócrita é um ator que usa máscara. Então Jesus disse, quer melhorar? Você quer aperfeiçoar isso?
Você quer fechar esse ciclo comunicacional? Você quer experimentar saúde? Você quer experimentar a ação do Espírito Santo na sua vida como um todo? Então, tire a máscara. Seja você mesmo. Seja autêntico. Olhe para Jesus e diga: sou eu, com os meus problemas, as minhas falhas, as minhas dores, as minhas virtudes, as minhas tentativas de erro e acerto, sou eu inteiro aqui. Quer dizer, nem tanto Jesus, um pouco quebrado, um pouco machucado, mas sou eu, Senhor. Diga para Jesus: sou eu. E eu sinto desse jeito, eu penso dessa forma, isso tem me machucado, isso tem me magoado, eu não consigo olhar para ninguém se não julgar, pré-julgar, se não desferir ali algum... Eu quero ajudar de alguma maneira, mas eu que preciso ser ajudado. E o Senhor diz assim: seja verdadeiro, seja autêntico. E nos mostra, pode passar a próxima tela? Nos mostra que eliminar a condenação proporciona uma vida autêntica e saudável. Autêntica e saudável. Porque as expressões viga ou trave e cisco, elas são expressões que apontam para uma ausência de saúde dos olhos. O que tem o cisco é o que está lidando para enxergar algumas realidades da própria vida, mas ele ainda sente um incômodo, sente uma inquietação. O que tem a viga já está mais doente. Jesus não está dizendo aqui nesse texto de quem é mais pecador e menos pecador. Jesus está dizendo nesse texto aqui de quem é menos doente e de quem é mais doente. E o mais doente é aquele que inaugura dentro de si, ou pelo menos dar vazão a partir de si, a uma atitude condenatória, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. E quando você quebra isso em nome de Jesus, quando você rompe com isso em nome de Jesus, no início vai doer bastante, porque é uma viga. E quando você tirar, ou melhor dizendo, quando Jesus retirar essa viga, através da oração, através de conselhos mútuos da comunidade, a primeira sensação que você vai ter é de que está faltando algo. Porque você passou tanto tempo criticando, julgando, pré-julgando, numa atitude condenatória, que você vai sentir que está faltando algo, e você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar outra pessoa, e parece que não vai ter assunto mais para conversar. E quando esse dia chegar, meu irmão e minha irmã, dê glória a Deus. Quando esse dia chegar, diga: realmente está faltando algo, mas esse algo que está faltando agora só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Então, eu preciso fechar esse ciclo. Eu não quero constranger ninguém nessa noite, mas nós teremos a ceia. Então eu quero que todos vocês fechem os olhos e fala com Deus, você mesmo, aí onde você está. Eu não vou pedir nenhum sinal, nenhuma manifestação, não vou pedir que você levante a mão, eu não vou pedir que você fique de pé, eu vou pedir, sim, é o meu papel como pregador da palavra de Deus, pedir que você volte-se para si mesmo agora e volte-se para Deus. E se pergunte, quantos ciclos comunicacionais estão abertos na sua vida? Você gostaria de fechar um desses ciclos? Quem sabe alguns deles têm a ver com a sua família. Quem sabe um ciclo tem a ver com o seu cônjuge. Quem sabe um outro tem a ver com seus pais. Tem a ver com seus pais. Você anda julgando seus pais e, portanto, o seu coração está completamente alienado dessa convivência que Deus deseja tanto. Eu não sei, mas eu sei que Jesus está aqui, neste ambiente de culto, para curar pessoas, para curar relacionamentos, para convencer você, através do Espírito Santo, de que não vale a pena trilhar todo um circuito, sem fechar ciclos para passar para a próxima etapa com o coração saudável e deixando o círculo fragmentado, quebrado, quebrantado,
O Senhor quer unir essas pontas. O Senhor quer que haja perdão. E já que nós estamos aqui diante da mesa, a mesa do Senhor, a ceia que tomaremos daqui a pouco, eu quero lembrar aos irmãos, e a todos nós, na verdade, que em todo momento de ceia nós precisamos fazer um autoexame. O Senhor diz, examinem a vocês mesmos. E essa é uma coisa muito importante, porque talvez quando você começar esse exame no seu coração, venha a culpa. E a culpa é, vou chamar assim, uma força negativa que suga e que não resolve nada. O Senhor quer, no lugar da culpa, você experimente confissão. Ele diz em 1 de João capítulo 1, versículo 9, confessem as suas culpas. Ele diz em 1 de João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso, eu recebo uma convicção. Qual a convicção? De que no reino de Deus é sem condenação. Romanos 8, versículo 1 diz, não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é sem correção. Ele corrige rotas, Ele corrige caminhos, Ele corrige o coração, Ele corrige comportamentos e atitudes. Não é sem correção, há correção, mas é sem condenação. Esse é o mistério da cruz, é o mistério da paixão de Cristo, é o mistério do sacrifício perfeito de Jesus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E nós estamos aqui diante da mesa, nós vamos ceiar, e eu vou dar um minutinho para você falar com Deus e dizer, Senhor, eu confesso, você e Deus, e depois nós oraremos. Pai Celestial, obrigado pelo perdão ministrado ao coração dos teus filhos. Obrigado pela convicção gerada pelo poder da tua palavra de que nós somos perdoados. Obrigado a Deus por nos alimentar com uma palavra tão prática, uma palavra que serve para segunda-feira. Obrigado a Deus por inaugurar dentro de nós uma disposição nova para fecharmos ciclos. Nós não queremos viver com ciclos abertos, com situações não resolvidas ou mal resolvidas. Nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos andar como Jesus andou, fechando ciclos, não deixando pontas soltas, mas vivendo uma vida cheia de qualidade, em nome de Jesus. E agora nós receberemos da mesa do Senhor pão e vinho, pão e cálice, e nos lembramos do teu sacrifício perfeito, e nos lembramos que foi para a nossa salvação, e nos lembramos que o Senhor voltará, e até que o Senhor retorne, anunciamos que cremos no poder e na mensagem da cruz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.